Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Analistas Quant. Meu nome é Rafael e eu vou neste vídeo explicar para você a importantíssima lei conhecida como Lei de Benford. Essa lei ela é muito importante, inclusive a gente que vai trabalhar com análise, ciência de dados, rastreios de informações dentro de relatórios, fazer scrap, né, que é fazer raspar informações dentro de relatórios, dentro de uma base de dados ampla, principalmente dados contábeis, enfim, tudo isso, a gente vai precisar muito entender como é que funciona essa lei, essa tão importante lei, que também ela é conhecida como a lei do primeiro dígito. A gente também tem a lei do primeiro dígito. Aí você já pode agora ver assim, ó, lei do primeiro dígito. Primeiro dígito. O que é isso? Significa que a gente está interessado em encontrar possibilidades de eu achar o primeiro dígito dentro de um conjunto massivo de dados. Vamos supor que eu tenho um relatório aqui. Isso aqui é o meu relatório, cheio de informações, cheio de nomes, de letras e frases, claro, cheio de dados. E no decorrer desse relatório a gente vai ter vários números, 12, 111, 1025, 1333, uma coisa desse tipo, né? A gente vai ter vários números e esses números, a gente quer saber qual é a frequência desses números aparecerem dentro de um relatório. Tudo bem, eu tenho aqui um relatório para ter essa ideia de qual é essa frequência. Mas vamos supor que eu tenha milhares de relatórios. Eu tenho uma infinidade de outros relatórios e eu quero agora começar a investigar, começar a quantificar a ocorrência dos números. Só que veja, eu quero observar a ocorrência do primeiro dígito. O primeiro dígito aqui do número 3 é 1. Esse aqui, olha, 1 também. Eu posso pegar, né? Deixa eu botar mais exemplos, sei lá, 72, 31. E eu quero observar a frequência desses primeiros dígitos aqui, ó. Qual é a frequência? Aí eu pergunto a você, num conjunto muito grande de observações, de informações, de vários relatórios, milhares, milhões de relatórios, a frequência de observar esses números, né, no primeiro dígito, qual é? Aí eu vou até desenhar aqui para a gente ter uma ideia do gráfico, né, a referência. Isso aqui é o nosso dígito, o primeiro dígito eu vou ter como sendo o número 1, o número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e termina em 9. A gente só tem, né, esses 9 números para ser a possibilidade do primeiro dígito. O zero não conta, a gente não vai colocar o zero aqui. Então, como que eu vou buscar qual é a frequência de observação? Vou botar até aqui nesse eixo, frequência de observação de cada um desses números. Eu pergunto a você, essa frequência de observação, ela é o quê? Ela é relativamente constante, por exemplo, eu tenho uma frequência aqui de observar o número 1, de observar o número 2, eu tenho praticamente a mesma frequência, o número 3 um pouco maior, o número 4 mais ou menos por aqui, o número 5 aqui, o número 6 assim, o número 7, o 8 aqui no caso, o 9 aqui. Eu tenho mais ou menos uma nuvem de observação em torno de um ponto médio que varia nessa amplitude aqui, ó, varia mais ou menos isso. É uma distribuição desse tipo, mais ou menos, vamos dizer assim, constante. É uma frequência de observação constante? Essa é a pergunta. Pela lei de Benford, essa distribuição aqui não representa um corpo massivo de informações. Veja que coisa curiosa, veja que interessante descoberta a partir desse indivíduo aqui, desse pesquisador. A gente tem como se o número 1, 2, 3, 4, sendo observado no primeiro dígito de um conjunto massivo de informações, como não sendo constante. O número e existe uma distribuição diferente dessa distribuição constante, que é uma distribuição que tem um comportamento logarítmico. Veja que interessante. Então, o comportamento não é esse. A observação de Benford mostrou que existe uma lei, existe uma probabilidade de eu encontrar cada um desses números. E essa probabilidade é definida pela seguinte fórmula, aqui que eu vou botar abaixo, tida como a lei de Benford. Nós vamos ter a probabilidade de observar o dígito D como sendo o log na base 10 do dígito D mais 1, então eu vou botar log na base 10 do dígito que eu quero ver como primeiro número mais 1, menos o log na base 10 do dígito que eu quero observar como sendo o primeiro ali na minha condição. Então esse D aqui eu vou substituir pelos números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 e 9. Vou substituir por esses números e assim eu vou ter uma probabilidade de observar cada um desses números. Aí você pode me perguntar, como ele chegou nessa fórmula? Por que que ele encontrou essa lei logaritmo? Como foi que ele interpretou? Como foi que ele condicionou a observação desses dígitos a partir dessa interessantíssima fórmula? Ele teve essa conclusão a partir da observação de várias tabelas logarítmicas. Antigamente não existia calculadora, a calculadora era cara, só tinha um computador. Então, por volta dos anos 1938, o Benford ele foi, investigando as tabelas logarítmicas de cálculos logarítmicos. Ele observou que as primeiras páginas tinham as folhas mais desgastadas ou sujas, estava mais ali usado. Então ele percebeu, cara, provavelmente alguma coisa está acontecendo com os números menores. Eles têm frequências maiores de observações em detrimento a números maiores, porque as páginas estão mais desgastadas. Então as pessoas procuram mais por informações, de dígitos, de números em tabelas logarítmicas, onde o número 1, 2, 3 estão mais frequentes, aparecem com mais frequência. Então ele foi e disse, vou investigar com mais detalhe, vou ver se isso é um padrão. Será que isso é um padrão? Então depois ele fez vários estudos, ele coletou milhares de informações, milhares de dados relativos a rios, a população local. Ele encontrou também informações de medidas físicas, pesos moleculares na tabela periódica, vários tipos de observações. Então tem essa consistência de eu observar como sendo o primeiro dígito o número 1, 2, 3, assim em sequência, tendo maior probabilidade de ocorrência. Veja só, vou mostrar já já a tabela com esses números para você entender isso aqui ainda melhor. Mas só para a gente rearranjar um pouco isso aqui em termos da matemática, quando eu tenho o log aqui na base, e aqui eu tenho também a mesma base, e eu estou subtraindo, olha, veja que eu estou subtraindo, eu posso transformar tudo isso numa fórmula desse jeito, ó. Log na base 10, eu vou transformar essa subtração no produto. Então eu vou ter D mais 1, tudo isso dividido por D. Esse D, no caso, é o dígito que eu quero observar como sendo o primeiro lá nas minhas informações, nos meus dados, nos meus relatórios, enfim, tudo isso. Então, se eu começar a substituir dentro dessa minha fórmula, P, D, dígito D, e colocar aqui log na base 10, isso aqui você pode usar uma calculadora aí, e colocar no lugar desse meu D, cada um desses números, eu vou obter exatamente uma curva como essa, uma belíssima curva, mostrando a frequência de observação de cada um dos meus números, do número 1, do número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Aí a observação, se você fizer a substituição, você já vai notar, você já vai concluir que o número 1 ele tem uma frequência de observação de 30,1% das vezes. Ou seja, um pouco mais de 30% eu tenho de chance de observar o número 1 como sendo o primeiro dígito de um número presente dentro de um relatório, por exemplo, de uma medida lá qualquer que eu estou avaliando. O número 2, por sua vez, já tem uma frequência de observação. Se eu substituir o 2 aqui, ó, então 2 mais 1 fica 3, aí eu divido 3 por 2 e tiro logo na base 10 e vou ter esse número daqui, que é exatamente igual a 17,6%. Ou seja, eu tenho 17,6% de probabilidade de observar o número 2 como sendo o primeiro dígito lá de uma base de dados que eu venha a querer investigar, a querer avaliar a frequência de observação desse número. E assim eu vou tendo várias outras frequências. O 3 já tem uma probabilidade um pouco menor. Já tem uma probabilidade de observar aqui, no caso, 12,5%. O 4 já tem uma probabilidade menor, que é 9,7%. Então, aqui já tem 9,7%. E se eu colocar agora o 5 dentro dessa fórmula, 5 mais 1, 6. 6 dividido por 5, depois tirar o log, eu vou observar aqui outra frequência, que eu já vou colocar aqui só para você ver, que é 7,9%. Aqui o 6, eu tenho 6,7%, 6,7%. Aqui o 7, eu tenho 5,8%, 5,8%. O 8, eu tenho 5,1% das vezes. E o 9, eu tenho 4,6%. Claro, eu fui substituindo esses valores na fórmula e fui obtendo essas frequências de observações de dados. Veja que isso aqui tem uma curva
a curva tem essa característica daqui, ó. Aí você já nota que o número 1, ele tem maior frequência, ele tem maior chance de ser observado dentro de uma massa de dados. Aí, veja só, o que é que a gente pode usar, né? Como é que a gente pode se beneficiar do uso desse tipo de lei? Se a gente agora tem que não é dessa maneira que estão distribuídos os números, não estão distribuídos de maneira constante e estão distribuídos com essa frequência. Agora, atenção, essa frequência de observação ela é uma frequência orgânica, é uma coisa natural, é uma coisa que está de forma espontânea na natureza. Então, tudo que é natural, tudo que é obtido de maneira orgânica, ele vai ter esse comportamento de observação. Então, isso aqui já nos dá um grande aviso. Se a gente está lá investigando um relatório, uma base de dados, em que os números observados para o primeiro dígito fujam dessa curva, fujam dentro de nuvens aqui, ó, de observações dessas regiões, fujam demais, né, de uma amplitude aqui de observação, significa que houve fraude dentro desses dados. E houve alguma tentativa não natural, né, de obtenção desses dados. Alguém chegou lá e modificou esses dados para tentar tirar algum proveito. Então, veja que curioso, veja que coisa fantástica essa ideia aqui. Se usa muito esse tipo de lei, a lei de Benford é muito utilizada para avaliar fraudes em dados, em relatórios, em dígitos de preços, em informações científicas, ou seja, é muito utilizado esse tipo de ideia dentro da investigação, para a gente saber se aquela nossa base de dados ela é obtida de uma forma natural e não fraudulenta, e não tentando, né, alguém tentando nos enganar, colocando números de forma antinatural. Então, isso aqui é muito utilizado na ciência e análise de dados, inclusive aí nas análises quantitativas ligadas ao mercado financeiro, pois esse tipo de lei é muito utilizada na área jurídica, na área contábil, na área da macroeconomia, também na política, eleições, enfim, tudo isso. Então, aqui você agora já tem uma ideia dessa tão importante lei e pode tentar se aprofundar, investigar um pouco mais. A gente tem generalizações, né, porque essa lei ela serve para o primeiro dígito, olha só, primeiro dígito no caso, né? Mas a gente também pode expandir essa lei, inclusive eu vou mostrar em vídeos a seguir, para, por exemplo, se eu colocar o número 3, 4, 5, 7, 8, se eu quiser agora saber a probabilidade do segundo dígito ser 4, qual é essa probabilidade? Se eu quiser saber a probabilidade do terceiro dígito, né? Terceiro dígito da esquerda para a direita ser igual a 5, por exemplo, qual é essa probabilidade? Então eu pego um conjunto de dados e vou avaliando para ver se está batendo dentro da lei de Benford, para eu não cair nem em fraudes, para eu não cair em situações antinaturais de observações desses números. Muito interessante tudo isso, não é verdade? Então, muita atenção a esse tipo de informação. Em vídeos mais à frente, a gente vai expandir um pouco mais desse conhecimento. Eu vou fazer uma generalização dessa fórmula e também vou mostrar aplicações dessa lei de Benford nas áreas de ciência e análise de dados. Tudo ok? Espero que tenha gostado do vídeo e aguardo você no próximo. Até mais!